Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Louvamos ao Senhor porque mais uma vez Ele nos concede uma preciosa oportunidade de estarmos aqui, de podermos louvar o seu santo, bendito e poderoso nome. Mais uma vez Ele nos concede essa preciosa oportunidade de fazermos memória daquele sacrifício que Ele fez em nosso favor. Um sacrifício perfeito, um sacrifício irretocável, um sacrifício santo e bendito. Que preciosa oportunidade, irmãos, que nós temos de alçar as nossas vozes, de dizer a esse nosso Senhor o quão perfeito Ele é. De dizer a Ele que nós não tínhamos esperança, mas que Ele entrou na nossa história e se tornou a nossa esperança. E não é uma esperança como o mundo a tem, uma esperança que pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas é uma esperança certeira, é uma esperança firme, é uma firme convicção de que nós temos um Senhor, de que Ele morreu por nós, de que Ele deu a sua vida por nós e agora nós temos vida e vida em abundância, que agora nós temos esperança de que um dia estaremos com Ele, cumprindo esse mesmo tempo lá na glória, lá junto com Ele. Algum tempo atrás eu escutei de um irmão, ele dizendo que quando a gente olha para esse mundo, a gente vê muitos livros aí de autoajuda, para isso, para aquilo outro. Só que com o cristão não é assim. O cristão ele não precisa de autoajuda. O cristão ele precisa de ajuda do alto. Então que nesse tempo agora, nesse momento, nós possamos erguer as nossas vozes em oração e possamos buscar essa ajuda do alto de que tanto nós precisamos para poder nessa manhã adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo, porque Ele é digno. Que o Senhor Ele passeie em nós e entre nós. Amém, irmãos. Irmãos, no princípio, por sua soberana e perfeita vontade, Deus criou o homem. E conforme nos ensina Isaías 43:7, Deus o criou para a sua glória. Era desejo de Deus, quando criou o homem, na figura de Adão, de encontrar nele uma perfeita obediência, um grandioso zelo pela sua vontade, um prazer na comunhão que teria com o seu Criador. E essas realidades, elas deveriam ser frutos da própria vontade do homem. É por isso que estava ali no Jardim do Éden, como nós conhecemos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da qual Deus ordenou que o homem não tomasse o seu fruto. E Ele ainda deixou uma ordem bem clara, que no dia que o homem tomasse daquele fruto, certamente ele morreria. E o Senhor fez isso porque Ele não queria ter comunhão com robôs. Ele queria ter comunhão com o homem. Esse era o desejo do Senhor, uma criatura que tivesse de vontade própria, prazer em estar, depender e esperar no seu Criador. Mas nós sabemos o que aconteceu. O homem falhou nesse propósito. O homem desobedeceu a ordem que Deus havia dado para ele. O homem pecou e se afastou de Deus. Nós conhecemos muito bem essa história. Quando o homem desobedeceu, ele fugiu da presença de Deus, porque ele sabia que tinha pecado, que tinha desobedecido a Deus. Mas a palavra, ela é impressionante, e o nosso Senhor, nosso Deus, Ele é tão impressionante como, porque Ele não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano pré-determinado. O Senhor não tinha muitos planos, Ele tinha um plano. E o plano que Ele tinha nós conhecemos. E atende pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
E esse plano se constituía em que o nosso Senhor Jesus, Ele desceria até essa terra, viveria sobre a face desta terra, morreria no meu e no seu lugar, para nos levar de volta àquele propósito original que Deus tinha. Esse era o plano perfeito que Deus tinha. Não foi um plano de contingência, um plano que aconteceu ali na correria, um plano por acidente. Não, Ele já tinha esse plano pré-estabelecido. Tanto é que a palavra ela nos diz, ela nos afirma que o Senhor Jesus, como Cordeiro de Deus, já havia sido separado antes da fundação do mundo. Então nós podemos tocar e ver e aprender que não é um plano de contingência. Deus, na sua onisciência, Ele já sabia o que aconteceria com o homem que Ele havia de criar. Mas por amor, Ele não deixou de criar esse homem, Ele criou. E separou o seu único filho, o nosso Senhor, para que no tempo oportuno Ele pudesse então cumprir com esse plano. Só que existe um detalhe nesse plano que eu gostaria de destacar para os meus irmãos. Que para cumprir com o plano foi necessário que Jesus Cristo se tornasse um homem semelhante a nós. A epístola de Paulo aos Filipenses ela vai nos ensinar que Jesus Cristo se humilhou, no sentido de que, sendo Deus, Ele se tornou se fez semelhante a nós. É fato, irmãos, como sabemos também, que Jesus nunca deixou de ser Deus. A sua natureza divina ela nunca foi abandonada. Jesus é o único em quem habita as duas naturezas, a divina e a humana. E essa preciosa realidade ela já nos é apresentada na sua concepção e no seu nascimento. Quando a gente olha da forma como o nosso Senhor ele foi concebido e na forma do seu nascimento, a gente consegue ali tocar nessas duas naturezas. Porque no diálogo do anjo Gabriel com Maria, sua mãe, ele diz para Maria que desceria sobre ela o Espírito Santo e que o poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra, e dentro do ventre dela estaria o Santo, que seria chamado Filho de Deus. Foi dessa forma que a sua concepção aconteceu, uma concepção divina, que só Deus poderia operar nela. Agora, no que tange ao seu nascimento, à gestação, aconteceu tudo normalmente como acontece com qualquer mulher. Ele nasceu como qualquer um outro. Então, nesse simples fato, se é que podemos dizer assim com toda reverência, nós já conseguimos tocar essas duas naturezas do nosso Senhor. A natureza divina, pela concepção miraculosa que aconteceu, e a sua natureza humana, pela forma como se deu a gestação e o seu nascimento. Estou dizendo isso, meus irmãos, a fim de enfatizar que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas em toda a sua vida terrena, a sua escolha foi de viver exatamente como um de nós, experimentando as mesmas limitações que temos, tendo fome, sede, frio, sorrindo, chorando, cansando, sendo tentado e etc. Tudo que você pode pensar. Porém, é sempre bom frisar, e nós nunca podemos nos esquecer disso, porque isso é uma base sólida da nossa fé. Ele sim escolheu ser igual a qualquer um de nós, mas há um pequeno detalhe, mas muito importante: sem pecado. O nosso Senhor, Ele nunca pecou. Ele viveu de fato como nós, sobre a face desta terra, tendo todas as mesmas necessidades, estando limitado também como nós estamos limitados, mas Ele nunca pecou. E com isso em mente, com esse pano de fundo em mente, eu queria ler aqui alguns textos. Eu só queria que os irmãos me escutassem com bastante atenção. O primeiro texto a gente conhece muito bem, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado. Então com esse texto, nós conseguimos entender que o nosso Senhor, Ele experimentou tudo que nós também experimentamos. Ele tinha, sim, as duas naturezas, Ele nunca deixou de ser Deus. Isso precisa ficar líquido e certo na nossa mente. Mas Ele escolheu, por sua própria vontade, viver nessa terra como qualquer um de nós, sem pecado. E pensando nisso, Hebreus vai nos dizer também: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aqui está falando de Deus, o Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação dele. Um outro texto também em Hebreus que fala a mesma realidade, diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Como podemos notar nesses dois textos que foram citados, que dizem do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele foi aperfeiçoado. Amados, precisamos deixar claro aqui uma coisa: Ele sempre foi e sempre será Deus. E no que diz respeito à sua natureza divina, Ele é perfeito em todos os aspectos. Em todos. Não há aspecto em sua natureza divina em que Ele fosse aperfeiçoado, como nós lemos aqui nesse texto. Não há. O que o autor de Hebreus está falando, ele fala a respeito da natureza humana do nosso Senhor Jesus. Como eu disse há pouco, Ele escolheu andar sobre essa terra como um de nós, sujeito às mesmas coisas. Outra questão que também precisa ficar muito claro para nós é que esse aperfeiçoar, ele não quer dizer de nenhuma fraqueza moral do nosso Senhor e de nenhum pecado. Até porque a própria carta aqui aos Hebreus, ela vai nos dizer da impecabilidade de Cristo. Ela deixa isso muito claro no texto que nós lemos, Hebreus 4, versículo 15. E aí eu peguei o comentário de Champlin, referente a esses versículos que nós lemos há pouco, sobre a necessidade do Senhor ser aperfeiçoado, e ele diz assim, acerca desses versículos: na qualidade de homem, pois, Jesus teve de aprender a buscar as perfeições divinas. Ao identificar-se como homem, ele tomou sobre si as mesmas imperfeições humanas como ser, precisando ser aperfeiçoado segundo as qualidades morais positivas de Deus, bondade, justiça e etc. Cristo, em sua humanidade, buscou e obteve as perfeições de Deus como homem. É difícil a gente entender esse aspecto, porque por muitas vezes nós achamos que Jesus, por Ele ser Deus, tudo na obra redentora foi fácil. E na verdade não é assim. Quero insistir que Ele escolheu identificar-se conosco em todos os sentidos, exceto no que tange ao pecado. E Ele fez isso para ser o nosso perfeito Salvador. Tudo o que Ele fez em sua jornada nessa terra, o fez na qualidade de homem, para ser o nosso precursor, para mostrar àqueles que são salvos como buscar a perfeição. Ele é o nosso grande modelo, Ele é o nosso líder. E corroborando com isso ainda que eu tenho falado aqui para os meus irmãos, nós temos ainda dois textos que eu quero citar para os meus irmãos lá de Lucas, que fala assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Um outro texto vai falar assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja, meus irmãos, foi necessário que o nosso Senhor, Ele passasse também por todas as fases que nós passamos. Ele já não desceu aqui nessa terra pronto como um varão perfeito. Foi necessário que Ele fosse sendo aperfeiçoado. E isso eu digo na qualidade de homem, não na qualidade de Deus, porque Deus é perfeito e o nosso Senhor Jesus, como Deus, é perfeito.
mas na qualidade de homem ele foi aperfeiçoado. E no final da sua obra, sim, ele foi perfeito. E pôde, então, preparar para nós essa perfeita obra de salvação. E com tudo isso em mente, eu queria ler um outro texto, mas antes disso, eu queria comentar com os meus irmãos que essa questão, de maneira nenhuma ela desqualifica a obra do Senhor. De maneira nenhuma ela reduz a obra do Senhor. Muito pelo contrário. O fato do Senhor Jesus ter sido aperfeiçoado deixa ainda a obra mais bela. Porque Ele fez tudo o que Ele fez foi na qualidade de homem. Para ser o nosso precursor. Para nos mostrar que sim, nós devemos buscar a perfeição. Não que seremos semelhante a Ele, porque nós sabemos da nossa impossibilidade, o pecado que opera em nós nos deixa muito longe disso. Mas, não sei quanto aos meus irmãos, mas esse fato enche ainda de mais beleza a obra do Senhor, porque Ele fez uma grandiosa obra. Ele foi perfeito em tudo o que o Pai requeriu dele. Então, com tudo isso em mente, eu queria pedir para os meus irmãos abrirem lá em Atos. Capítulo 2, verso 22. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim para nós: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Queria repetir esse texto. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Meus irmãos, aqui Pedro vai nos informar que Jesus é o homem aprovado por Deus. Que Jesus é aquele homem que Deus buscava quando criou Adão lá no Éden. Um homem que cumpriria perfeitamente a sua vontade. E como nós ouvimos no domingo passado, através do nosso irmão Tiago, Jesus foi esse homem obediente a Deus em todos os aspectos. Em nenhum só aspecto ele deixou de ser obediente. Ele foi obediente, como a palavra nos ensina, até a morte e morte de cruz. Ele cumpriu toda a vontade do seu Pai. Ele dizia aos seus discípulos que uma comida ele tinha para comer, que era fazer a vontade do Pai, ou seja, o que era mais importante na vida do nosso Senhor Jesus, como homem nessa terra, era fazer a vontade do seu Pai. E nele, em Jesus, Deus realmente teve um prazer, e Jesus também o tinha, na comunhão de ambos. Tanto era esse prazer que, a mínima possibilidade dessa comunhão ser quebrada, o nosso Senhor suou sangue, o nosso Senhor sofreu quando Ele pensou que essa comunhão por um momento poderia ser quebrada. Então, de fato, meus irmãos, Deus alcançou em Jesus aquilo que Ele buscava do homem quando criou ele lá no Éden. Uma perfeita obediência. Uma vontade de sim fazer a sua vontade. E um prazer na comunhão que ambos teriam. Então Jesus é realmente esse varão medida de Deus. Jesus é esse varão, modelo, exemplo de Deus. Porque ele foi obediente em tudo. Ele cumpriu a sua vontade. Ele tinha prazer na comunhão com o Pai. Tudo que ele fez nessa base de agradar ao Pai, de manifestar a vida do Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Meus irmãos, isso é um aspecto maravilhoso da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Ele foi aperfeiçoado, e foi aperfeiçoado tendo sofrido.
aprendeu a obediência pelo aquilo que padeceu. O nosso Senhor, Ele sabia muito bem o que era sofrer, e Ele fez isso de toda boa vontade, para andar no caminho que o Pai havia preparado para Ele. E há 3 passagens, 3 ocasiões, que o Pai manifesta essa aprovação para com a vida do Senhor. E eu queria considerá-las com os meus irmãos rapidamente. A primeira passagem está lá quando o Senhor Jesus foi batizado. Os irmãos falam que essa aprovação é a aprovação dos anos de silêncio do nosso Senhor, porque quando você olha para a palavra, você não vê praticamente nada a respeito da infância e da juventude de Jesus Cristo. Vê esses 2 textos em Lucas que eu citei, que crescia o menino. Vê ainda uma passagem em que o Senhor Jesus se perde dos seus pais, e quando ele é encontrado 3 dias depois, ele está num templo, inquirindo, aprendendo, sentado junto com os doutores da lei. Inclusive, quando a sua mãe chega para ele e fala: meu filho, estávamos angustiados, te procurando. Ele responde para sua mãe assim: não sabia que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? Onde mais eu estaria? Estou aqui. Então, muito pouca coisa se mostra da infância e da juventude do nosso Senhor. Mas um reflexo da infância e da juventude dele é o seu ministério, que começa a partir do batismo. E nós vemos o quão precioso é. E quando o pai olha para aquele filho que está sendo batizado, um batismo de arrependimento, que necessidade Jesus tinha de ser batizado? Nenhuma. Mas ele cumpriu porque era necessário. E ele diz para João Batista: deixai desta forma, porque é necessário. Ele não tinha arrependimento, mas na verdade ele queria se identificar com cada um de nós. E o pai, vendo esse filho perfeito, esse homem perfeito que cumpria toda a sua vontade, que andava nos seus caminhos, que fazia tudo conforme ele desejava, ele abre os céus e diz assim: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, ou em quem eu me comprazo. A aprovação da vida do Senhor Jesus, então, até aquele momento, é essa voz do Pai dizendo: e tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Amados, Deus tinha prazer na vida de Jesus Cristo, nós também devemos ter. Ele é um Salvador perfeito, um Salvador totalmente qualificado. O segundo ponto que eu queria destacar é aquela fala também igual a essa, lá no Monte da Transfiguração. Agora os irmãos que estudam a Bíblia dizem que essa aprovação é a aprovação do ministério terreno de Jesus Cristo. Tanto é que no momento que Pedro está colocando Moisés e Elias no mesmo patamar de Jesus, dizendo: olha, vamos fazer aqui então três cabanas, uma para cada um. Enquanto ele falava ainda, o Pai abre os céus e diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, a ele escutai. Moisés e Elias não se comparam a Jesus Cristo. Quando você olha para o ministério de Cristo Jesus, você vê um caráter perfeito, um caráter inabalável. Você vê alguém que sabe como agir diante de todo e quanto é a situação. Você vê alguém que age conforme a situação. Há uma passagem que todos nós conhecemos, que ele entra no templo e vê tudo aquele comércio que havia ali no templo, e ele faz um chicote e expulsa todo mundo dali, derruba tudo, quebra tudo. O Senhor pecou nesse momento? De maneira nenhuma. O zelo da tua casa me consumia. Era isso que o Senhor Jesus tinha no coração. O Senhor Jesus nunca precisou pedir desculpa para ninguém, porque ele sempre foi perfeito na sua fala, no seu gesto. E ele não foi um Senhor que se escondeu num mosteiro qualquer por aí. Ele estava no meio do povo, vivendo no meio daqueles que não agradavam o Pai, que viviam de qualquer maneira. E ele viveu perfeitamente no meio desses. E nunca foi necessário, como repito, ele pedir desculpa, porque ele sempre agiu perfeitamente. Ele não se escondeu, ele viveu no meio daqueles imperfeitos. E o Pai abre os céus e fala: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. De novo, Moisés e Elias não se comparam ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é aquele homem no qual o Pai encontra toda a sua satisfação.
A Ele escutai, somente a Ele escutai. E o que Jesus fazia ali com Moisés e com Elias? Discutia sobre a sua morte. Já disse para os meus irmãos, dali mesmo, o Atmani fala que Jesus poderia partir para a glória, mas ele não o fez. Ele desceu e caminhou resoluto até a cruz. Ele tinha por objetivo chegar em Jerusalém. Jerusalém significava a morte dele e morte de cruz. Meus irmãos, está aí mais uma aprovação do nosso Deus para com a vida de Jesus. Em todos os estágios da vida de Jesus, ele foi perfeito. Mas houve sim a necessidade de continuamente se aperfeiçoar como homem. Não nos esquecemos disso, a palavra deixa isso muito claro. Muitos irmãos concordam nesse sentido. O irmão Oswald, no livro Incomparável Cristo, ele tem 2 capítulos dedicados a isso. O irmão Atmani também fala sobre isso, sobre essa necessidade de nosso Senhor Jesus ser aperfeiçoado como homem. E um terceiro item da sua aprovação, e eu quero encerrar com isso. A terceira e grande prova da aprovação de Deus para com Jesus foi o fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, acertando a sua obra perfeita e redentora. Queria pedir para os meus irmãos, como já está aberto em Atos, olhar para os versículos 23 e 24. Atos 2, 23 e 24. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então essa é mais uma prova de que Deus realmente aceitou ao nosso Senhor Jesus, a sua obra redentora em nosso favor. E agora pedir para os meus irmãos virarem uma página aí, também em Atos 2, no verso 36. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E eu queria ainda, de certa forma, parafrasear esse texto para trazer ele para a nossa realidade. Queria que os irmãos então me ouvissem. Poderíamos ler assim: saiba, pois, com certeza toda a igreja, que a esse Jesus, a quem foi crucificado por vós, Deus o fez Senhor e Cristo. Amados irmãos, e a prova disso é que Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele diz assim que nós temos um sumo sacerdote nos céus, que intercede por nós, Jesus Cristo, o homem. É esse o nosso Senhor que está lá, o varão aprovado por Deus, o varão perfeito de Deus, o varão em que Deus realmente alcançou o propósito para o qual Ele criou os homens. E a notícia boa é que nós não fomos deixados de fora. Quando nós aceitamos a esse Senhor e Salvador, nós somos incluídos na sua morte, somos incluídos na sua vida, na sua ressurreição, e por meio de Cristo, Deus também nos aceita. Por meio da obra de Cristo, Deus também nos aceita. E Jesus Cristo é o nosso modelo para que nós possamos andar nesse mundo, buscando de fato viver de acordo uma vida que agrade ao nosso Deus e Pai. Meus irmãos, que realidade preciosa é essa? Jesus sofreu em nosso lugar. Jesus era Deus, não tinha necessidade alguma dele descer até essa terra. Deus podia realmente acabar com isso aqui de uma hora para outra, com uma simples palavra, ele acabaria com o problema dele. Inclusive eu, egoístamente, pensando, me colocando no lugar de Deus, eu tinha feito isso. Mas Deus não é assim. Deus é um Pai maravilhoso, que determinou o seu Filho para que Ele morresse no nosso lugar, para que Ele fizesse uma obra, para que nós pudéssemos voltar ao plano original que Deus havia estabelecido. Meus irmãos, que grandiosa obra é essa? Que perfeita obra é essa? Nós temos estudado na quarta-feira, alguns irmãos aqui participam, o livro do Atmani também.
Me fugiu. Isso. Cristo é a essência de tudo que é espiritual. E nós temos aprendido que tudo o que Deus tinha, e temos aprendido isso com muito detalhe, tudo que Deus tinha, Ele nos deu. E tudo que Deus tinha era o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E pensando nisso, me veio à memória um louvor que o nosso irmão Marcos Solião cantava. Inclusive tem um CDzinho dele lá em casa, que ele gravou esse louvor junto com o pai dele. E o louvor ele diz assim, né, melhor dizendo, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. De fato, essa é uma grandiosa verdade. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu, já tem morada. Nessa manhã nós temos a possibilidade e a oportunidade de adorar esse nosso Senhor. Se não com palavras, com orações, nós podemos aí no nosso lugar ter um coração contrito e quebrantado e nos derramar diante dele com louvores e adoração. Que assim nós possamos fazer. Que o nosso Senhor receba toda a honra e toda a glória desse tempo, porque Ele é o varão aprovado por Deus.